3i Atlas. Entre a ciência e o fim do mundo, parte, e menos a realidade científica. O nome 3i Atlas soa misterioso, quase como o prenúncio de algo grandioso e desconhecido. Na verdade, ele representa um dos objetos mais fascinantes já descobertos pelos astrônomos modernos. 3 e indica que é o terceiro objeto interestelar já detectado cruzando o sistema solar. O sufixo Atlas vem do asteroide Terrestrial Impact Earth System, um conjunto de telescópios instalados no Havaí e projetados para detectar asteroides e cometas potencialmente perigosos antes que se aproximem demais da Terra. O 3i Atlas é um cometa interestelar, ou seja, ele não pertence ao nosso sistema solar. Ele veio das profundezas do espaço interestelar, viajando por milhões, talvez bilhões, de anos entre as estrelas. Antes dele, apenas 2 objetos desse tipo haviam sido confirmados. O misterioso Oumuamua Satu'i, Oumuamua, descoberto em 2017, e o cometa 2i Borisov, observado em 2019. Cada um desses corpos trouxe novas pistas sobre como são os sistemas planetários, além do nosso. Quando o 3i Atlas foi detectado, os astrônomos rapidamente perceberam que sua trajetória era hiperbólica, ou seja, ele estava apenas passando pelo sistema solar e não estava preso pela gravidade do Sol. Essa característica é a assinatura de um visitante interestelar. A velocidade altíssima, menos superior a 30 km. Garantia que ele não permaneceria por muito tempo. Logo surgiram especulações na internet e em alguns portais sensacionalistas. O cometa 3i Atlas pode colidir com a Terra, ou a NASA está escondendo o risco de impacto. Essas manchetes chamaram atenção, mas a verdade científica é bem menos alarmante. Os cálculos orbitais, feitos com base em observações precisas, mostraram que o 3i Atlas passará a dezenas de milhões de quilômetros da Terra, sem qualquer chance de colisão. Em termos astronômicos, isso é uma distância segura. A órbita do cometa foi analisada por observatórios ao redor do mundo. Ele entrou no sistema solar, vindo de uma direção próxima à constelação de Hércules, e cruzou o plano da eclíptica em alta velocidade. Em sua passagem, liberou gases e poeira, criando uma pequena cauda azulada, menos um espetáculo para quem teve a sorte de observá-lo com telescópios potentes. A importância do 3i Atlas para a ciência é imensa. Por vir de outro sistema estelar, ele traz matéria-prima formada em um ambiente completamente diferente do nosso. Ao estudar sua composição, os cientistas podem comparar os elementos químicos e isótopos com os encontrados em cometas do sistema solar. Isso ajuda a entender se os processos de formação de planetas são parecidos em outras partes da galáxia. Além disso, o 3i Atlas reacendeu debates sobre a possibilidade de panspermia, a teoria de que a vida pode se espalhar pelo universo por meio de cometas e meteoritos. Se esses objetos realmente transportam moléculas orgânicas complexas, menos como aminoácidos, é possível que eles tenham semeado a vida em planetas jovens, incluindo a própria Terra, bilhões de anos atrás. Portanto, embora manchetes alarmistas falem em impacto iminente, a verdade é que o 3i Atlas representa curiosidade científica, não ameaça. É um lembrete de como o universo é vasto e repleto de visitantes inesperados. Mas, e se o improvável acontecesse? E se por alguma razão, uma pequena variação gravitacional alterasse sua rota, levando o 3i Atlas a um encontro direto com o planeta Terra? Parte 2. O cenário hipotético. Quando o 3i Atlas se choca com a Terra no dia 14 de março de 2032, algo mudou. Telescópios do hemisfério sul começaram a detectar uma pequena anomalia na trajetória do 3i Atlas. Um desvio de apenas alguns milionésimos de grau. Quase insignificante, mas suficiente para despertar preocupação nos centros de controle da NASA e da ESA. Em apenas
48 horas. Os supercomputadores confirmaram o impensável. A trajetória corrigida indicava impacto direto com a Terra em 19 meses. As manchetes se espalharam pelo mundo. Cometa interestelar pode atingir a Terra. 3. E Atlas. O visitante das estrelas se torna ameaça global. Fim do mundo. Em contagem regressiva, governos tentaram conter o pânico, mas as redes sociais se tornaram um campo fértil para teorias, medo e desinformação. Enquanto isso, os cientistas corriam contra o tempo. O cometa tinha cerca de 5 quilômetros de diâmetro, uma massa colossal, e viajava a mais de 70 mil quilômetros por hora. O impacto seria equivalente à explosão de bilhões de megatons de tempo, energia suficiente para extinguir grande parte da vida na Terra. O plano da humanidade e as maiores agências espaciais do mundo, menos NASA, ESA, CNSA e Roscosmos, se uniram em um projeto sem precedentes. Operação IDIAS. O objetivo era simples: mais arriscado desviar o 3-1 Atlas. Antes que fosse tarde demais, seriam lançadas sondas equipadas com ogivas nucleares e sistemas de propulsão iônica, inspiradas na missão DART de 2022, que havia conseguido alterar a órbita de um pequeno asteroide. A diferença era o tamanho e a velocidade do alvo. Nenhum experimento anterior se comparava a isso. Mesmo com sucesso parcial, o cometa poderia fragmentar-se, e cada pedaço ainda representaria um perigo catastrófico. Enquanto as missões eram preparadas, o mundo entrava em um estado de melancolia global. As bolsas de valores desabaram, religiões floresceram, e muitos voltaram a olhar para o céu, não com curiosidade, mas com medo. Cidades se enchiam de murais, com frases como: a Terra é apenas uma estação na viagem do cosmos, e olhe para as estrelas enquanto pode. A chegada do inimigo. Em julho de 2033, o cometa se aproximava rapidamente. Sua cauda azulada agora era visível a olho nu, cruzando o céu noturno com um brilho intenso, como uma ferida luminosa. A humanidade observava, impotente, as sondas da operação. IDIAS alcançaram o 3 e Atlas, a cerca de 30 milhões de quilômetros da Terra. 3 ogivas nucleares foram detonadas em sequência. Por alguns dias, as imagens mostraram uma mudança menos, um leve desvio, uma esperança, mas a alegria durou pouco. O cometa apenas se partiu em 3 grandes fragmentos, todos ainda em rota de colisão. Os cálculos mostravam que o primeiro fragmento atingiria o Oceano Pacífico, o segundo cairia na Ásia Central, e o terceiro, o maior, teria como destino o continente americano. O dia do impacto. No amanhecer de 27 de setembro de 2033, o mundo estava em silêncio. As transmissões globais mostravam o céu tingido de tons azulados e verdes pela poeira do cometa. Milhares de pessoas reuniram-se em praias, montanhas e telhados, contemplando o inevitável. Às 9h42 horário UTC, o primeiro fragmento penetrou a atmosfera terrestre. O atrito fez o ar encandecer, e por alguns segundos, o brilho foi mais forte que o Sol. Em seguida, o impacto no Pacífico gerou uma onda de choque equivalente a 10 milhões de megatons, levantando uma parede de água de mais de 2 quilômetros de altura. Tsunamis varreram as costas do Japão, Chile, Austrália e Estados Unidos. Minutos depois, o segundo fragmento atingiu o planalto do Tibete. A energia liberada vaporizou montanhas inteiras e lançou poeira suficiente para cobrir o céu de todo o hemisfério norte. Por fim, o maior fragmento, com quase 3 quilômetros de diâmetro, entrou sobre a América do Sul. Ele atravessou a atmosfera como uma estrela furiosa, traçando um rastro de fogo sobre o Brasil antes de atingir o Atlântico próximo à costa. O impacto liberou uma energia comparável à que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos. A crosta terrestre tremeu. O calor vaporizou oceanos próximos. Chamas percorreram continentes. Em poucas horas, a civilização como se conhecia deixou de existir. Depois da tempestade nas semanas seguintes,
o planeta mergulhou em escuridão. Poeira e cinzas bloquearam a luz do sol, fazendo a temperatura global despencar. As plantações morreram. Animais e humanos lutavam por abrigo e alimento. O inverno global começou e duraria décadas. Contudo, mesmo em meio ao colapso, a humanidade resistiu. Refúgios subterrâneos, bases lunares e estações orbitais mantiveram pequenas comunidades vivas. Cientistas e engenheiros, abrigados em complexos subterrâneos na Islândia e no Canadá, continuaram transmitindo sinais de rádio, lembrando que a espécie humana ainda existia. Anos depois, quando as nuvens começaram a dissipar, o sol voltou a brilhar sobre uma terra transformada. As cidades eram ruínas cobertas por musgo e gelo, mas a vida menos teimosa, como sempre, menos começava a retornar. Plantas surgiam nas margens dos antigos mares congelados, e pequenas colônias humanas emergiam dos abrigos. O 3 e Atlas, o visitante das estrelas, havia deixado sua marca. Ele destruiu, mas também reiniciou o ciclo da vida. O planeta, purificado pelo fogo e gelo, começava de novo. Epílogo. Entre a ficção e a esperança, é importante lembrar: nada disso é real. O 3i, Atlas não vai se chocar com a Terra. Os cálculos astronômicos são precisos, e a ciência é clara quanto à segurança da trajetória do objeto. Mas o exercício imaginativo serve como um alerta e uma reflexão. A história do 3 em Atlas nos lembra que vivemos em um cosmos dinâmico e imprevisível, onde a vida na Terra depende de um delicado equilíbrio. Catástrofes cósmicas já moldaram nosso passado e podem, um dia, moldar nosso futuro. Mais do que medo, isso deve inspirar admiração e responsabilidade. O universo não conspira contra nós. Ele simplesmente é. Cabe à humanidade aprender a observar, prever e se proteger, não apenas por sobrevivência, mas por curiosidade, por amor ao conhecimento e pela esperança de continuar existindo sob as estrelas. O 3i, Atlas seguirá seu caminho, desaparecendo no espaço escuro, enquanto a Terra continuará girando silenciosa e viva no pequeno refúgio azul que chamamos de lar.